Bem-vindos à nossa aula de número 208, nossa última aula do capítulo 22, os fatores de produção originais de natureza não humana. É um subitem do item 5, o mito da Terra. Como estamos fazendo, vamos diretamente para o PDF, entender o que o Mises quer dizer com essa visão mitológica que a humanidade dá para a Terra. As pessoas românticas condenam as teorias econômicas relativas à Terra por considerá-las fruto de uma mentalidade estreita e utilitarista. Os economistas, dizem as pessoas, consideram a Terra do ponto de vista do especulador insensível que degrada todos os valores eternos ao reduzi-los a questões de dinheiro e de lucro. Entre... É impressionante como as pessoas tentam tirar o pecado de si e jogar nas costas de outro, né? Como se os economistas colocassem um revólver na cabeça das pessoas para que elas fizessem trocas voluntárias, né? Se uma pessoa vende a sua fazenda, foi uma escolha dela. Entretanto, continuam elas, uma gleba de terra é muito mais do que um mero fator de produção. É a fonte inesgotável da energia e da vida humanas. Para, para essas pessoas, a agricultura não é apenas um setor da produção, é a única atividade natural e respeitável, a única condição digna de uma existência realmente humana. Considerá-la meramente em função do retorno líquido a ser extraído da terra é uma iniquidade. A terra não produz apenas os frutos que alimentam o nosso corpo, produz, antes de mais nada, dizem essas pessoas, as forças morais e espirituais da civilização. As cidades, as indústrias e o comércio são fenômenos de depravação e decadência. Felizmente, esse povo usa, né, nossas coisas da cidade, os tratores e tudo mais, mas vamos lá. Sua existência é parasítica, destrói o que o homem do campo tem de incansavelmente recriar. As primitivas tribos de caçadores e pescadores que há milhares de anos atrás começaram a cultivar o solo desconheciam esses devaneios românticos. Se as pessoas românticas tivessem vivido naquele tempo, louvariam os sublimes valores morais da caça e estigmatizariam o cultivo do solo como um sinal de deprovação. Acusariam o homem do campo a profanar o solo que lhe havia sido dado pelos deuses para servir como terreno de caça. Acusariam-no de degradá-lo, transformando-o num instrumento de produção. Pasto para boi, canavial. Nos tempos pré-românticos, o solo era considerado como uma fonte de bem-estar, um meio para a satisfação das necessidades humanas. Os ritos mágicos e as cerimônias religiosas relativas à terra visavam exclusivamente para a melhoria da fertilidade do solo e ao aumento das colheitas. As pessoas não estavam preocupadas em alcançar uma união mística com traços e poderes misteriosos. Escondidos no solo, desejavam apenas safras melhores e maiores. Recorriam a ritos mágicos e a cânticos porque acreditavam ser essa melhor maneira de atingir aos seus objetivos. Seus sofisticados descendentes se equivocaram inteiramente ao interpretar essas cerimônias como de cunho idealista. Um verdadeiro camponês não se compraz com sussurros extasiados sobre os misteriosos poderes do solo. Para ele, a terra é um fator de produção e não um objeto de emoções sentimentais. Se ambiciona mais terra é porque deseja aumentar sua renda e melhorar o seu padrão de vida. Os agricultores são pessoas que compram e vendem terras e, quando necessário, hipotecam-na. Vendem o que o solo produz e ficam muito indignados se os preços não são tão altos quanto gostariam que fossem. A população rural nunca se preocupou com o amor à natureza ou com a beleza da paisagem. Foram os habitantes das cidades que levaram essas emoções para o campo. Foram os moradores das cidades que passaram a encarar a terra como natureza. Enquanto que para os homens do campo a terra só tinha valor em função de sua produtividade para exploração florestal, caça, colheitas e criação de gado.
Desde tempos imemoriais, as rochas e geleiras dos Alpes eram, para os montanheses, apenas uma terra inútil. Só mudaram de opinião quando os citadinos, o povo da cidade, se aventuraram a escalar os picos e a trazer dinheiro para os vales. Os pioneiros do alpinismo e do esqui eram ridicularizados pela população alpina, até o momento em que perceberam que podiam obter um ganho com essa excentricidade desses malucos. Os autores de poesia bucólica foram aristocratas e burgueses requintados, e não pastores. Dáfnis e Cloé resultam da preferência estética de gente que não tem nada a ver com a terra. O mito político que a terra hoje representa não brotou do limo das florestas e nem do barro dos campos, mas das ruas pavimentadas e dos salões atapetados. Os agricultores se servem desse mito por encontrarem nele uma maneira prática de obter privilégios políticos e aumentar o preço de seus produtos e de suas fazendas. Isso é fini. Assim a gente encerra o capítulo 22, e o que eu gostaria de colocar aqui para vocês é que meu pai pensava dessa maneira. A terra como algo nobre. 90% das pessoas vão responder que sem o agro o mundo acaba. Sem a indústria que fez os tratores e todos os implementos agrícolas, é que o mundo acabaria. E muito provavelmente, se nós tirássemos tudo isso do campo hoje, os donos de terra morreriam, porque não saberiam o que fazer com ela sem essas coisas. Nem sem os antibióticos, nem uma série de coisas que se necessitaria hoje para se ter uma vida aprazível, minimamente falando. Mises, na minha opinião, ah, subjetiva e óbvio, né, engenheiro de obra pronta, né? Ele falaria bem, você é bem engenheiro de obra pronta, hein, Rodrigo? Depois que eu fiz um livro desse, você me falar que eu poderia ter sido mais detalhista em alguns aspectos, mas eu acredito que uma das partes mais importantes do liberalismo se encontra assentada na propriedade privada. E esse capítulo 22 merecia uma profundidade maior com relação a esse assunto. Mas, como eu disse, faremos isso nas aulas, nas discussões da aula da vida expositiva. Tá certo? Encerramos o capítulo 22. Até o próximo capítulo. Qual é o nosso capítulo? 23. A realidade do mercado. Certo? Abraço a todos. Até as próximas aulas.